Hoje quero vir aqui falar com vocês sobre dificuldade. Dificuldade tem um propósito? Então você vai enfrentar dificuldades. E eu não tô profetizando na vida de ninguém dificuldade, mas é isso que faz a gente crescer e bora lá, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco da minha rotina, um pouco do meu dia a dia, crescendo, aprendendo no Senhor. E muitas vezes venho aqui trazer algumas palavras, algumas passagens que eu sinto da parte do Senhor, mas senti e entendo que tenho que dar continuidade a esse trabalho para entender que realmente isso é um trabalho, eu preciso compartilhar mais. Então, estou aqui hoje compartilhando com vocês. Amém? Hoje eu quero falar então sobre dificuldades, o quanto as dificuldades fazem com que a gente cresce, mas também com que as dificuldades, quando elas vão surgindo, vão aparecendo, nós muitas vezes paramos. Hoje mesmo eu estava com uma dificuldade muito grande, que era justamente gravar, né? Me propus a gravar mais vezes e estou aqui, né? Mas o que acontece? Hoje falei assim, vou usar um outro suporte, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por fim, vocês estão pendurados aí. Então, num pedacinho aqui da lousa que fica de frente comigo para poder falar sobre isso. E para não ficar somente nas minhas palavras, quero compartilhar sobre o que eu li em Timóteo, essa de ontem para hoje. E lá em Timóteo, vejo Paulo compartilhando sobre dificuldades. Sobre as dificuldades de servir, sobre as dificuldades de quando você tem um propósito em Deus, de quando você tem uma vida em Deus, de quando você tem algo a ser cumprido, um objetivo a ser cumprido, e quantas vezes essas dificuldades se levantam. E muitas vezes é muito fácil a gente se distrair e começar a viver de uma vida conforme aquilo que nos agrada. Do que eu tô falando? Paulo estava preso. Estava lá preso, e aí ele simplesmente mandou uma carta, ele não simplesmente, né, mas ele mandou uma carta para Timóteo e falou assim, Timóteo, você cuida do que Deus te entregou. Cuida do que Deus te entregou, não fica ouvindo essas conversinhas, não fica ouvindo os comentários, não deixe que isso faça com que você seja impedido de prosseguir, de continuar crescendo, de crescer no zelo. Não deixe que isso faça com que você não cumpra aquilo que Deus entregou na tua mão. E muitas vezes a gente começa a colocar dificuldades para poder fazer, e às vezes essas dificuldades realmente existem, mas elas podem ser superadas. Hoje eu tinha aqui 3 tipos de suporte diferentes, mas estou aqui pendurado com vocês numa lousa, entende? Então não deixe que as dificuldades impeçam você de cumprir aquilo que você se propôs a fazer, né? Lá em Jó fala que quando nós nos propusermos algo no coração, que a gente seja firme naquilo que for fazer, para que seja bem sucedido. Então, quantas vezes você não começou algo e não terminou? Sabe? Não, traz essa reflexão para você. Quantas vezes você não começou algo e não terminou? Não terminou porque simplesmente o que aconteceu? Durante o processo você simplesmente desistiu porque começaram as dificuldades e você falou, não, isso daqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Não vai dar certo, não vai ter como e isso daqui vai ficar difícil. Não é verdade? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente começa com as dificuldades e fala assim, não, olha, tá difícil isso daqui, e aí a partir disso eu não quero mais ficar passando isso aqui. Então, gente,
As dificuldades estão aí, a gente vai viver dificuldades, vão acontecer as dificuldades, mas o que você vai fazer quando a dificuldade vier? É essa a questão. Qual é a questão? A questão é essa, o que você vai fazer quando a dificuldade vier? Quando a dificuldade aparecer daquilo que você está sendo testado, daquilo que você está sendo provado, quando a dificuldade vier, o que você vai fazer? Qual vai ser a tua reação? Você vai parar? Você vai paralisar? Ou você vai prosseguir? Não vai tentar fazer de uma outra forma, fazer de uma forma diferente, entregar aquilo que você se propôs a fazer? Não é verdade? A gente tem que ser sincero que as dificuldades acontecem. As dificuldades acontecem, elas estão aqui para nos lapidar, para nos moldar, mas que a gente seja fiel naquilo que a gente tem, né? E bonitas para a parábola dos talentos, e muitas pessoas pregam sobre a parábola dos talentos e falam, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, mas esquece que quando tá vivendo pouco, não valoriza. Pois não valoriza o pouco, não valoriza as situações que estão acontecendo, não coloca, não tem esse cuidado de simplesmente, de pegar e falar assim, poxa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer isso, se eu me propus a fazer isso, eu vou fazer. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso técnico, o que aconteceu? Eu estava lá, né, estudando, e aí um dos professores do curso técnico, ele foi dar aula sobre marketing, publicidade e marketing. E aí ele foi alguém que estudou na mesma escola que eu, na minha infância, no fundamental, e aí ele contou uma história. O que ele contou? De quando ele entrou, exatamente quando ele entrou no Senac. E aquilo impactou muito a minha vida. Por quê? Ele fez 52 provas para poder entrar no Senac que ele queria entrar, na unidade que ele queria entrar, que era a unidade daqui da cidade onde eu moro, que eu moro na cidade de Ourinhos. E aí você para pensar, poxa, o que você está disposto a fazer para cumprir aquilo que você colocou no teu coração? Qual é o objetivo? Você está com um objetivo claro? O que você está disposto a fazer por isso? Você se propôs a fazer. Eu me propus a abrir um negócio. Começou a primeira dificuldade. Já não quero. Pô, você não colocou que você vai abrir teu negócio, que você vai ter teu negócio? Por que você está desistindo do primeiro obstáculo? Porque isso, porque aquilo. Viu? Deixa as dificuldades te lapidarem. Você não nasceu sabendo. Você está aprendendo e crescendo nisso. Você está sendo lapidado nisso. E aí, voltando a trazer ali para a palavra, Paulo estava passando dificuldade, estava ali numa situação muito difícil, que ele estava sendo abandonado por aqueles que estavam com ele. E ele estava preso, passando situações difíceis, mas mesmo assim permaneceu fiel com um propósito único, que era espalhar o evangelho, pregar aos gentios, levar a palavra e implantar igrejas, Ele tinha um propósito, aquilo estava muito bem definido. Tire essa coisa de eu tenho que ser perfeito para fazer. Não, gente. Nós vamos ser lapidados durante o processo. Paulo, quando começou, Paulo era perseguidor, ele precisou sentar na cadeira e aprender de novo. Ele precisou aprender sobre Cristo. Ele precisou vivenciar e levar para ele bater no peito e falar assim, olha, eu levo em mim as marcas de Cristo. Quantas vezes a gente deixa com que as dificuldades impeçam a gente de cumprir aquilo? Quantas coisas você começou e você deixou pela metade? Faça essa reflexão. Quantas coisas você começou e deixou pela metade, gente? E eu me coloco nisso, eu não estou sendo melhor do que ninguém aqui. Muito pelo contrário, esse canal aqui, se você for olhar, eu também deixei esse canal pela metade muitas vezes. E pode ser que eu ainda tenha em frente dificuldades, porque conforme a gente vai
conforme a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Você não pode deixar nem a crítica te abalar e nem o elogio te estragar, porque uma coisa é, se você ficar ouvindo só o crítico, você também não constrói nada. Só que se você ficar ouvindo só o elogio, você apodrece. Então, você tem que encontrar um equilíbrio ali. Julgue e fique só com o que é bom, só com o que é bom. Ó, realmente, aquela pessoa falou algo que é importante e eu posso mudar nisso. Né? Esses dias eu falei assim, pedi para os meus amigos, olha, veja esse vídeo aqui e tal, não sei o que, eu quero opiniões sinceras. E aí eles vieram, Bru, eu acho que você poderia melhorar nos cortes e tal, e isso, que aquilo. Gente, isso é uma crítica que me ajuda a crescer, entende? Se eu pegar e olhar aquilo e falar assim, nossa, tá falando que eu não fiz perfeito, eu não sou perfeita, eu vou errar muitas vezes, e é isso. A vida é essa, a gente está crescendo, aprendendo, mas você está fazendo com todo o teu coração isso? Aquilo que você se propôs a fazer, você está fazendo com todo o coração? Porque se você tiver, meu querido, permaneça. Permaneça, permaneça. Só se mantenha ensinável. Aprenda com os mais velhos, aprenda com quem já está na frente, aprenda, senta na cadeirinha e aprenda. Não permita com que as dificuldades te parem de cumprir teu propósito. Não deixe que as dificuldades façam com que o teu propósito não seja alcançado, com o teu objetivo não seja alcançado. Quantas vidas vão ser mudadas com aquilo que você vai fazer? Porque, gente, você tem que entender uma coisa, propósito não é só para você. É para você derramar em outras vidas. Mas o meu propósito é abrir uma empresa. Tá, seu propósito é abrir uma empresa? Se o seu propósito é abrir uma empresa, quantas vidas e quantas famílias você não vai alcançar? O meu propósito é eu ter o meu restaurante. Vai ter seu restaurante, você vai transformar vidas com o teu negócio, dando emprego para pessoas e também abençoando a vida das famílias que estão comprando. Você está entendendo? Que é sobre propósito, que é sobre objetivo, que é sobre pessoas. Mas eu não gosto de pessoas. Então aprende a gostar, querido. Porque nós vivemos num mundo onde precisamos de pessoas. Nós somos seres relacionais, né? Ninguém vem no mundo para ficar sozinho, gente. Ninguém vem no mundo para ficar sozinho. Nós somos seres relacionais, nós precisamos dos amigos, precisamos das pessoas para ser lapidados, né? Então, vamos sentar na cadeira e aprender com as dificuldades? Vamos agradecer a Deus quando as dificuldades vierem? Vamos aprender a ser humildes e entender que precisamos aprender cada vez mais? Vamos sentar nessa cadeira e aprender. Vamos parar de ficar pensando assim, poxa, eu já tô fazendo e não sei o que. Não acho que você tá fazendo muito. Entenda, você precisa passar por este processo para que você seja lapidado e alcance o teu objetivo. Amém? Então era isso que hoje eu ia compartilhar com vocês. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!